que não, acho que tem que trabalhar forte. Eu acho que o meu objetivo não é ficar no banco ou ser o terceiro goleiro, eu quero jogar, então tenho que trabalhar forte, respeitar o Júlio e o Danilo, mas eu acho que tenho que trabalhar forte diariamente, nesses jogos treino, tentar dar meu melhor para daqui a pouco aparecer uma chance e eu poder ser titular do Corinthians. Então, Cassião, 10 anos de Corinthians, mais uma marca tão expressiva que você atinge, né? Como é que você está se sentindo? Feliz, mas a gente vê como as coisas passam rápido, né? Eu lembro muitas coisas de quando eu cheguei no Corinthians, de tudo, tantas pessoas que ainda trabalham aqui no Corinthians e tem como não passar um filme, e, graças a Deus, um filme muito, muito mais alegrias do que coisas negativas, mas não quer dizer que as coisas negativas não façam a gente crescer, evoluir, então tenho muito que agradecer a muita gente aqui, muita gente que muitas vezes não aparece. No meu ponto de vista, o Corinthians quando as coisas vão bem, uma sintonia de todo mundo estar sincronizado e as coisas vão acontecendo, de tantas pessoas, como eu falei, que não aparecem, são tão importantes. Eu acho que entra pessoas que trabalham aqui, parte familiar também, que são importantes e às vezes a gente acaba não falando tanto, mas só agradecer a Deus. Acho que nem nos meus melhores sonhos imaginei lá atrás, meu novo menino, tudo que tem acontecido na minha vida, lógico, eu trabalhei e almejo muito mais, a gente conseguiu muitas coisas mais, mas assim, tu olhar para trás assim, tu olhar satisfeito, feliz do que tudo que você fez. E você falou de olhar para trás, eu até imagino que era um sonho, mas você tinha ideia de tudo que você ia conseguir fazer com a camisa do Corinthians, depois daquela apresentação feita ali na sala de coletiva com o Duílio, né, com o Duílio e o Felipe, zagueiro, tudo isso que passou desses 10 anos, né, você imaginava que você ia ter essa oportunidade de vivenciar tanta coisa bacana com essa camisa? Olha, tantas coisas, né, que a gente conseguiu e construiu, mas assim, eu sempre, desde que eu não é soberba nenhum, eu sempre coloquei na minha cabeça desde que eu vim pro Corinthians, quando eu tivesse a oportunidade eu não ia perder a chance. E eu acho que a gente tratar clube grande, clube como Corinthians, clube de massa, entre outros tantos que tem no Brasil, mas Corinthians creio que seja diferente. Você tá há 10 anos num clube como o Corinthians, assim, são para poucos, e a gente só vê a história e me sinto privilegiado por isso, por tanto tempo de casa, de clube. Mas assim, eu me dediquei muito. Lógico que eu não cheguei sozinho onde eu estou hoje, não atingi esses 10 anos, porque a gente precisa de todos para ajudar. E eu vejo assim, até pelos títulos que eu conquistei no Corinthians, não ganhei sozinho, ganhei com a ajuda de todos. Em certos momentos um apareceu, o outro apareceu. Eu acho que isso é grupo, é equipe. Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui no Corinthians. Aprendi muitas coisas com a torcida também, que é uma torcida apaixonada, uma torcida que cobra muito. A gente que até brinca com o Corinthians, se você botar o sub-20, a cobrança vai ser igual ao time principal. Eu vejo, a gente acompanha sub-17, sub-20, vamos para os campeonatos, tem torcida, estádio lotado, a própria Copa São Paulo, que é uma coisa nova, assim, quando eu cheguei eu fiquei assustado de tanta torcida vendo o jogo da Taça São Paulo, mas isso é Corinthians, Corinthians de um ponto de vista diferente em todos os sentidos e tem uma torcida apaixonada, então sou muito grato de fazer parte dessa história, de poder estar aqui e estar há tanto tempo. Bola pra área, Cássio é o nome dele! O Cássio chegou ainda desconhecido, né? Era muito jovem, tinha saído do Grêmio, indo para o PSV, onde fez poucos jogos, pouca gente conhecia, e foi depois com uma estreia sensacional, uma estreia depois na Libertadores também contra o Emelec, que fez um excelente jogo. Então era um cara ainda desconhecido, com um potencial enorme, e 10 anos depois a gente vê que a contratação foi certa, né? Deu certo, é para mim o maior goleiro da história do Corinthians e tem muito ainda a nos ajudar. Falando especificamente do dia da sua estreia oficial pelo clube, foi no dia 28 de março, dia 28 de março de... Paulista? Isso, contra o 15 de Piracicaba, sim, né? Queria testar sua memória antes de tudo. Você lembra quanto é que foi o jogo? Foi 1-0, né? Foi 1-0.
Eu não me lembro o gol, acho que foi do Ramon, se eu não me engano, o Ramon que fez o gol. Jogo do Corinthians. Olha a boa chegada do Ramon, bateu cruzado! Gol do Corinthians! É dele! É de Ramon! Acho que quem jogou na zaga foi o Paulinho. Foi o Castan e o Marquinhos. O resto do time eu não me lembro muita coisa não, que faz tanto tempo assim, mas eu lembro que foi uma mescla de meninos e alguns jogadores que vinham jogando, era a última rodada da primeira fase do Paulista. Mas eu me lembro de estar muito tranquilo, muito confiante pelo trabalho, pelo grupo daquele momento. Era um grupo muito bom, um grupo muito acolhedor e me deu muita confiança naquele momento para poder exercer. Um treinador que não tem nem o que falar, né? Me deu muita confiança. Tinha feito estava muito bem preparado pelo Mauri também, que era o preparador de goleiro na época. Só coisas boas, né? No final eu lembro que eu fiz uma defesa importante lá. Mas eu acho que foi o mais importante que a estreia eu consegui sair vitorioso. Eu ia falar exatamente dessa defesa. Foi a sua primeira grande defesa pelo clube. No finalzinho do jogo 1-0 para nós e você defende 2 vezes, né? Segundo o rapaz estava até impedido, mas queria que você lembrasse um pouquinho dessa defesa, como é que foi. Foi um lance muito rápido no final do jogo, o cara cabeceou, eu acabei defendendo do jeito que deu. E na sobra o atacante acabou chutando e eu, no intuito de não deixar, eu fui conseguir defender, foi bem no limite da linha mesmo, mas a bola não havia passado a linha naquele momento, então foi uma defesa bem legal que eu me recordo bem, lógico, o primeiro jogo que eu joguei com a camisa do Corinthians, então foi um momento muito marcante para mim. Bom, falar do nosso gigante é um motivo de muito orgulho para mim. Joguei ao lado dele nessa primeira ocasião, primeiro jogo como profissional, vestindo a camisa do Corinthians, no Paulista de 2012. Então, sempre muito especial falar dele, está prestes a completar um período tão significativo vestindo essa camisa, de tantas histórias, com tantas conquistas, tantos momentos, tantos números significativos, né, que ele tem trazido, não somente com ele individualmente falando, mas de uma forma muito coletiva, que é o que representa a nossa camisa. O Cássio já dava indícios e sinais nos treinamentos, né? Nós mesmos ali, os mais experientes daquele elenco, a gente observava muito nos treinamentos específicos que ele fazia, finalização, enfim, era um atleta que sempre se dedicou muito, buscou muito chegar a esses números atuais. E lá atrás, em 2012, quando ele estava chegando aqui ao Corinthians, a gente já identificava isso, né? Então, um atleta fora de sério, uma liderança que naquele momento é óbvio que ainda não, mas se construiu com o passar dos anos, com o passar do tempo, foi conquistando cada vez mais o seu espaço, sempre respeitando muito quem ali estava. A área de goleiros ali você se divide sempre com 4 ou 5 goleiros, então ele foi um cara sempre que respeitou demais o seu companheiro, nunca foi um adversário, sempre foi um companheiro para o ajudá-lo. Então é um motivo de muito orgulho meu, parabenizá-lo. É uma marca muito importante que poucos atletas provavelmente irão conquistar ao longo da sua história, que muito ainda esteja por vir. E a lembrança é sempre lembrança positiva, um primeiro pontapé inicial, uma vitória, e depois a carreira já diz por si só de tantas defesas e tantos momentos que nós compartilhamos juntos. Meus parabéns ao gigante e que muita coisa esteja por vir ainda para completar mais ainda essa história com o Corinthians. E vai fazer o cruzamento. Lá vai ela, viu o desvio, Cássio! A primeira que foi, o Cássio pega! Um desvio perigoso, se esticou o goleiro espalma. Boa defesa. Foi aí, antes desse jogo o Tite havia comentado comigo que eu iria ser o goleiro titular do Corinthians, não o goleiro titular, ele ia me dar uma sequência de jogos para eu mostrar meu trabalho. E eu lembro que a gente foi jogar contra o Emelec, havia sido eliminado pelo Campeonato Paulista. Teve uma situação toda de se o Júlio ia continuar ou não naquele momento, e o Tite acabou optando por mim como titular. Estava muito preparado, assim, havia uma pressão. Lógico que o Corinthians já havia mudado de goleiros, não tinha nenhum goleiro tinha ficado tanto tempo, depois acho do Ronaldo, Dida, assim, de tanto tempo no gol do Corinthians. Havia um questionamento sobre se eu iria ou não, mas
Isso parte exterior. Dentro, assim, sempre tive muita confiança dos jogadores, o próprio Júlio mesmo e o Danilo, que eram os goleiros naquela época, me deram muita força, me ajudaram muito naquele momento para passar tranquilidade. O Tite, e eu fui muito tranquilo para aquele jogo. Eu acho que quando você está preparado e você se prepara, eu acho que uma coisa que me marcou muito, assim, quando o Tite foi falar que eu iria ser o titular, foi que ele falou, cara, muitas vezes a gente não está vendo o treino, mas não é porque a gente não está lá presente vendo o treino que a gente não está observando. Então, ele falou que muitas vezes ele não estava vendo o treino, mas sempre tinha alguém vendo e sempre falavam bem, que eu treinava no mesmo nível quando ele estava vendo e quando ele não estava na mesma situação, que eu estava muito preparado. E eu acho que isso muitas vezes é o diferencial de você agarrar a chance e não. De você, por vezes para mim, aqueles treinos era a única coisa que eu tinha que me agarrar e ir bem nos treinos, me dedicar para eu poder ser titular e apareceu a chance naquele momento. Então, eu estava muito preparado, muito concentrado, pronto, me sentia pronto, mesmo sendo uma pressão, sabendo que o Corinthians queria tanto ganhar uma Libertadores que não tinha naquela época. E eu me senti pronto, preparado e eu acho que quando acontece isso, você entra lá e vai no automático, consegue fazer. Me senti muita vontade, agradeço muito o grupo, que eles me passaram muita confiança naquele momento e graças a Deus conseguimos fazer um resultado bom, que foi um empate fora de casa. Naquela época ainda tinha o gol qualificado, gol fora, um resultado bom que bastasse nós ganhar em casa e depois a história conta, né, que a gente conseguiu essa Libertadores tão importante para o clube. O Cássio salva o Corinthians! A torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol. O Cássio chegou exatamente fazem 10 anos, né? Tá para fazer 10 anos. Aqui em São Paulo, pouca gente conhecia o Cássio. Ele trabalhou nas categorias de base do Grêmio, chegou até na seleção brasileira, depois saiu para ir para a Holanda, jogar no PSV. Quer dizer, quando ele chegou aqui, a gente não tinha muito um histórico do Cássio, que era um goleiro que nunca tinha jogado num time profissional aqui no Brasil. Enfim, foi dar a primeira oportunidade para ele, nunca mais saiu. Está até hoje como titular absoluto do Corinthians, é um grande goleiro, não preciso nem falar disso, que todos aí acompanharam esses 10 anos dele, e como pessoa melhor ainda, um cara fora de série. A gente fica feliz, né? Porque hoje é muito difícil um atleta conseguir completar 10 anos num clube. Não é tão simples, é uma coisa que sempre todo mundo almeja trabalhar na Europa, trabalhar fora do Brasil, enfim. E ele, com uma carreira brilhante que teve no Corinthians, foi ficando, está conosco até hoje, ainda tem contrato a cumprir. Quer dizer que esses 10 anos passarão ainda por ser mais de 10 anos, acredito eu que muito mais. E a gente está muito feliz com o Cássio no nosso gol. Então, para fechar, depois de superar mais essa marca, né, Cássio? O que é o seu maior sonho para esse ano de 2022? Que a gente possa ter um ano regular, um ano como equipe, eu falo equipe, eu acho que nós possamos ter um grande ano. Títulos, né? Acho que o Corinthians é um clube que a gente já vem 2 anos sem ganhar títulos, e é importante, clube grande do tamanho do Corinthians, com o time que nós temos, que eu acho que gera uma pressão. Nosso time é um time muito qualificado, se a gente for olhar, jogadores já jogaram Copa do Mundo, jogadores qualificados, e se tratando de Corinthians, essa pressão nós temos que assumir, nós sabemos dessa cobrança pelo fato do grupo ter um time qualificado, e eu acho que é títulos. Acho que a gente ficou 2 anos sem ganhar título, é buscar fazer um ano bom, um ano regular, e se Deus quiser, em busca de títulos, que eu acho que a torcida do Corinthians e eu como jogador assim, jogando em um clube grande, sabe o quanto é quando o time fica sem ganhar títulos, mas muito confiante com o trabalho do nosso treinador, o trabalho do grupo, comprometimento de todo mundo aqui dentro do CT, todos que trabalham aqui são muito comprometidos. Então agradeço, já aproveitar para agradecer todo mundo,
Difícil você citar nomes nesse momento, porque são 10 anos e tem tantas pessoas importantes, família, parentes, pessoas que trabalham aqui, que hoje estão aqui, que já passaram e não estão aqui. Então, sou muito grato a todos, assim, que a gente possa, ano a ano, continuar ajudando o Corinthians a estar entre os melhores, entre as equipes campeãs, e que a gente possa, o mais rápido possível, claro, com muito trabalho e dedicação, conseguir títulos esse ano. Autorizado o Matson, na perna direita, bateu, Cássio!